Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD e hoje nós vamos trabalhar a aula 2 da nossa revista, que é Vivendo para Nós Mesmos, a desgraça do consumismo. Então, queria introduzir a aula falando que a nossa revista ela trata do que é ter uma boa vida. E para as pessoas que não conhecem a Deus, essa vida se limita apenas a este mundo. Então é por isso que as pessoas se empenham o máximo para poder ter uma boa vida. Mas aonde essa boa vida? Aqui e agora. Uma boa vida que será passageira, uma boa vida que irá acabar. Mas para as pessoas que conhecem a Deus, elas têm esperança sim de uma boa vida, mas uma boa vida que são somente sombras do que é uma boa vida na eternidade com Deus. Então as pessoas que se limitam apenas a esse mundo, é por isso que Efésios diz que estão mortos nos vossos delitos e pecados. Morto não reage, morto não pode fazer nada. Então é por isso que ele só se limita aqui, o aqui e o agora. Mas para aqueles que estão vivos em Cristo, para aqueles que são regenerados, aqueles que foram ressuscitados, a vida não se limita aqui, somente nesse mundo. Nós temos a promessa de uma vida eterna. Então, é lá que nós depositamos toda a nossa esperança. Então, a aula de hoje vai tratar disso. Se queremos uma boa vida, o que estamos fazendo para essa boa vida? Será que a nossa vida está acumulada somente nesse mundo? Então nós estamos colocando todo o nosso tesouro aqui? Estamos investindo aqui nesse mundo, no mundo passageiro? Então, o tema da aula é Vivendo para Nós Mesmos. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra e tem nos ensinado através dela. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Obrigado por esse momento aqui, que podemos estudar a Tua palavra e aprender mais do Senhor. Fala conosco, Pai, e que possamos praticar tudo aquilo que iremos aprender. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, o texto base da nossa aula está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo não diz que o amor ao dinheiro é a única e exclusiva raiz de todos os males, mas sim que é uma raiz. É a raiz do mal. Por quê, Marcelo? Marcelo, mas espera aí, é errado ter dinheiro? Marcelo, é errado ser rico? Não, já quero deixar isso bem claro aqui. Não é errado ter dinheiro e não é errado ser uma pessoa rica. Mas aqui Paulo está dizendo que a raiz do dinheiro causa males e há mal ali. Então eu queria lembrá-los de algumas histórias que as Escrituras nos dizem e nos mostram sobre como existe a raiz do dinheiro e como isso não acabou bem. Existe um mal ali. Então, ela levou o jovem rico a se afastar de Cristo. Ele preferiu o dinheiro ao invés de estar com Deus, ao invés de se aproximar de Jesus. Outro episódio também é quando o rico despreza a Lázaro, na parábola contada por Jesus. Um outro caso é quando Judas traiu a Jesus por dinheiro e depois ele se suicidou. Um outro caso também é quando os apóstolos estavam fazendo as arrecadações das igrejas, quando eles estavam vendendo os terrenos e depositando aos pés dos apóstolos. Existia um casal que se chamava Ananias e Safira e eles venderam o campo deles e mentiram sobre o valor. Eles não precisavam mentir, porque o campo era deles, eles podiam dar o valor que eles quisessem dar, mas eles mentiram pelo amor ao dinheiro.
E o amor ao dinheiro, pensando aqui no nosso mundo, aqui no mundo que nós vivemos, ele também é a causa da miséria do mundo. Porque as pessoas não têm misericórdia uma das outras. Por quê, Marcelo? Porque se você andar pela rua, você vai ver muitos mendigos na rua, você vai ver muita pobreza, muitos moradores de rua. E aí as pessoas perguntam, nossa, por que Deus deixa essas pessoas viverem dessa forma? Irmãos, as pessoas às vezes querem jogar a falta de misericórdia delas e de amor delas, responsabilizando Deus por isso. Deus não é responsável pelos nossos pecados. E sim, nós mesmos somos responsáveis pelos nossos pecados. Porque a miséria que existe no mundo e a pobreza é por conta do egoísmo. Porque as pessoas têm em si mesmo todo o amor pelas coisas que elas conquistam. Então elas dizem, o que é meu, eu conquistei com o suor do meu trabalho. Ele que não conquistou, ele que se vire, problema dele. É por isso que eu falo que existe a falta de misericórdia das pessoas. Porque tem um livro, eu queria apresentar ele para vocês, que é O Pensamento Social e Econômico de Calvino. Ele é não sei se pegou direito, ele é da Cultura, da nossa editora Cultura Cristã, e foi escrito por André Ibeler. Aqui nesse livro, Calvino ele apresenta três métodos de como ter uma vida financeira sadia e de como fazer o uso do dinheiro. Então ele diz que primeiro, nós devemos trabalhar, temos que ter uma vida simples e temos que poupar o dinheiro. Então, eu tendo uma vida simples, eu poupo dinheiro e com a poupança eu ajudo o próximo. Esse é o princípio que ele nos ensina. Então, quando eu digo que várias pessoas estão na rua, várias pessoas estão passando necessidade, é porque as pessoas não pensam em juntar o dinheiro delas para poder ajudar o outro. Pelo contrário, falar, eu fiz, ele que corra atrás do dele. Irmãos, eu não estou falando sobre a falta de trabalho, porque Paulo diz que aquele que não trabalhe também não coma. Não estou falando das pessoas se escorarem um no outro, mas estou falando que uns têm mais que os outros e tem isso sendo como si próprio. É o seu tesouro, então ela não quer compartilhar do tesouro dela para o outro. Então é por isso que existe tanta miséria no mundo. Queria ler também com vocês uma carta que foi encontrada no bolso de um rico depois que ele se suicidou. Isso foi extraído do comentário de Timóteo, do William Hendrickson, e diz o seguinte: o jovem diz, a carta que foi achada diz assim: descobri durante a minha vida que as altas somas de dinheiro não ocasionam felicidade. Tiro minha vida porque já não posso suportar mais a solidão e o aborrecimento. Quando era um trabalhador comum em Nova York, eu era feliz. Agora que possuo milhões, sinto-me infinitamente triste e prefiro a morte. Tá vendo, irmãos? Muitas pessoas elas querem o dinheiro e elas amam muito o dinheiro, porque elas falam que o dinheiro eu compro tudo. Para esse rico, não comprava tudo e não comprava felicidade. Então, às vezes nós achamos que nós somos felizes por termos as coisas, as posses desse mundo. E aqui existe uma carta de alguém que se suicidou porque chegou no topo e viu que a felicidade não estava ali. Então, meus irmãos, é sobre isso que nós gostaríamos de tratar nessa aula, sobre aonde estamos acumulando os nossos tesouros e sobre o nosso amor e a nossa idolatria ao dinheiro. Irmãos, vou fazer a leitura de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam.
Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, pensa em alguma coisa que você conseguiu comprar nesta vida e que você olhou e se falou, nossa, que coisa legal, que bem precioso que eu adquiri. Vamos pensar num carro, num automóvel? Então, quando nós compramos um carro e nós olhamos para ele, a gente fala, nossa, que carro bonito, olha só, tá novinho, quero cuidar dele. Quando você pensa nisso, nesse cuidado que você quer ter com esse carro, a primeira coisa que você vai pensar é, peraí, se eu preciso cuidar dele, então eu preciso proteger ele de ser roubado. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um seguro. Eu quero cuidar desse carro, então eu vou cuidar do enceramento dele para que ele possa sempre ter brilho e não venha se estragar. Porque eu gostei muito desse carro, gostei muito desse bem que eu adquiri. Então, quando nós adquirimos algum bem, nós temos alguns problemas que nós não queremos ser roubados e nós também queremos cuidar dele para que ele não venha se estragar. Aqui no versículo do capítulo 6, do 19 ao 20, Jesus diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde há traça. Aí Jesus agora começa a apresentar os problemas que acontecem com as coisas desse mundo. Ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, ou seja, as coisas estragam, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, algumas traduções dizem onde a traça, ou seja, os bichos, estragam aquele material. Por que Jesus ele fala dessa forma? Porque no mundo antigo as pessoas escondiam os seus objetos de valor embaixo da terra. Embaixo da terra há traças, embaixo da terra os bichos podem vir e podem comer. E as próprias casas eram feitas basicamente de tijolos de barro. Então havia vários tipos de bichos que podiam roer e acabar com aquele tesouro e acabar destruindo. As roupas também, elas eram facilmente destruídas, porque não havia guarda-roupa para as pessoas guardarem as roupas das traças. Então elas eram expostas mesmo no ambiente comum e as traças acabavam estragando as roupas. Então Jesus ele está tratando de um problema que acontecia naquela época. Então ele está dando exemplo da realidade, do que acontecia com eles. E também ele fala sobre o ladrão. O ladrão, ele leva aquilo que nós conquistamos, né? Através do nosso trabalho. Então nós compramos algo, vou continuar usando o exemplo do carro, e alguém vem, o ladrão vem e rouba aquilo que você tanto trabalhou e tanto suou para poder juntar o dinheiro para poder comprar. E ele leva assim de uma maneira fácil. Então Jesus vem apresentar esses problemas. Olha, as coisas que vocês os tesouros de vocês aqui nesse mundo, eles serão estragados pelas traças, pela ferrugem, e o ladrão pode vir e pode roubar também. Então, Jesus está mostrando para vocês, olha, vocês não devem acumular tesouros aqui, porque as coisas vão estragar. Eu estou falando de algo que vai durar eternamente, aonde vocês devem depositar os tesouros de vocês. Então, Jesus está mostrando que a vida não consiste nos tesouros que acumulamos aqui na terra,
mas nos tesouros que temos nos céus. Então, Jesus está falando sobre aonde estamos investindo o nosso tesouro. Eu não sei se você costuma fazer investimentos, se você costuma poupar o seu dinheiro ou se tem algum lugar que você investe o seu dinheiro. Mas no céu, querendo ou não, você está fazendo um investimento. Ah, é, Marcelo? Qual? Ou você está acumulando tesouro, ou você está acumulando ira quando você estiver diante de Deus. Queria ler com vocês, lá em Romanos 2:5, Paulo diz: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O apóstolo estava dizendo que todas as ofensas, todos os pecados que cometemos contra Deus, eles estarão em pauta quando estivermos diante do tribunal de Deus. Então nós somos advertidos a não depositar mais ira para aquele dia. Então todos os nossos pecados já estarão em pauta. Então Paulo está falando, então não acumule mais. Não ofenda mais a Deus, porque isso também será levado no nosso tribunal diante de Deus. Então é por isso que eu disse que nós estamos acumulando sempre algo, estamos investindo sempre algo quando estivermos diante de Deus, lá no reino dos céus. Ou ira, ou tesouros. E a pergunta é, o que você está armazenando? Ira ou tesouros dos céus? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que o melhor lugar para nós investirmos é no reino de Deus. Porque as coisas desse mundo, além de passar, a traça vai estragar, a ferrugem vai estragar, as traças vão comer, os bichos vão comer e o ladrão vai vir e pode vir roubar. Então, o nosso melhor lugar de investimento, segundo Jesus, o que ele está nos dizendo aqui, é no reino de Deus. Então, se eu preciso acumular tesouro e não ira, como é que eu posso acumular esses tesouros nos céus? O que são esses tesouros nos céus? Alguns comentaristas acreditam que Jesus estava se referindo às boas obras, o que soa um pouco ofensivo, porque nós sabemos que a justificação, que nós só somos aceitos diante de Deus, que nós somos declarados justos, somente pelas obras que o Senhor Jesus imputou na nossa conta. Então, sabemos que a justificação é somente pela fé. Nós cremos isso, nós cremos que Jesus obedeceu a Deus, que a justiça foi satisfeita nele e nós nos apoiamos nisso. Isso é ter fé, e não pelas obras que nós fazemos. Mas, de fato, a justificação ela é somente pela fé. Mas as nossas recompensas no céu são de acordo com as nossas obras. Já ouviu falar em galardão no céu? Elas serão de acordo com as nossas obras. Essas boas obras, elas não nos dão o direito ao céu. Então, as obras que nós fazemos aqui, elas não nos dão o direito de ir ao céu. Somente a obra que o Senhor Jesus fez por nós e imputou a nós, transferiu para a nossa conta. Essa sim, mas as nossas boas obras não nos garantem isso. Mas elas nos dão um galardão no céu. Então, o que são essas boas obras? São uma vida de retidão aqui nesse mundo. Uma vida de obediência a Deus. Aquilo que Deus requer de pessoas, de filhos obedientes, de pessoas que foram adotadas na sua família, que agora vivam em obediência, vivam em submissão à sua palavra. Então isso, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos acumulando tesouros no céu. Então, toda vez que somos obedientes a Cristo, toda vez que somos fiéis à palavra de Deus, nós estamos acumulando tesouros no céu. Acumulando tesouros e não ira quando estivermos diante do nosso Deus. Aqui no versículo 21 do nosso capítulo 6 de Mateus, Jesus faz uma afirmação. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa é uma afirmação. Olha só, você tem um tesouro. Onde tiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, Jesus está fazendo uma pergunta para eles. Onde está o teu coração? Onde está o coração de vocês? Onde está o seu principal comprometimento?
São com as coisas desse mundo? É no prestígio? É no sucesso? É na riqueza? Ou é no meu reino? Irmãos, Jesus já deu a afirmação que nós temos um tesouro. Aí ele está falando, o seu coração está ligado ao seu tesouro. Qual é o seu tesouro? Irmãos, qual é o tesouro da nossa vida? São as coisas desse mundo? Está num carro, como nós estamos usando de exemplo aqui na nossa aula? Está no sucesso? Se esse é seu tesouro, o seu coração está ligado a ele. Mas se o nosso tesouro está nas coisas referentes ao nosso Deus, se o nosso tesouro é obedecer a palavra de Deus, é ser grato pelo que Ele fez conosco, então o nosso coração está ligado a isso. E o nosso tesouro, o nosso coração está em Jesus. Onde está o nosso tesouro? O que é um tesouro para você? Não pode ser limitado a essa vida. Não pode ser limitado à influência de pessoas que vivem nesse mundo que não amam ao Senhor. Irmãos, não deposite o teu tesouro aqui. Onde tiver o seu tesouro, também estará o teu coração. Acumule tesouros no céu, para que seu coração esteja lá também. Isso é uma boa vida, irmãos. Essa é a boa vida que Deus promete para nós. Não se engane com a aparência desse mundo, de um mundo passageiro, que deposita todo o seu tesouro em bens materiais que a traça irá estragar, que irá enferrujar, que o ladrão vai vir roubar. Deposite e invista no reino de Deus. Jesus continua seu ensinamento no versículo 22 ao 23, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão? Jesus está usando a mesma metáfora do tesouro, mas agora ele está falando sobre luz e trevas. Então, Jesus está fazendo a mesma pergunta que fez na metáfora do tesouro. O que há dentro da sua alma? Luz ou trevas? Comparando esse ensino com o que nós acabamos de ouvir do tesouro, onde está o teu tesouro? Então a pergunta agora é, ao invés dele perguntar onde está o teu tesouro, ele diz, o que há dentro da tua alma? Luz ou trevas? Irmãos, quando o Senhor criou todas as coisas e o mundo estava em trevas e ele disse, haja luz, a palavra que é Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, estava ali também. Ele é o haja luz. Quando as pessoas não têm apreço por ele, elas vivem em trevas. Quando o Senhor abre os olhos, as pessoas começam a enxergar e elas conseguem ver a verdadeira luz que é o Senhor Jesus. E elas começam a amá-lo e ter apreço por ele. Não tem mais apreço pelas coisas desse mundo. Elas não estão mais mortas, elas estão vivas. E agora elas conseguem enxergar o Senhor Jesus. Então, essa é a pergunta que ele diz. O que está dentro da sua alma? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Agora, se os seus olhos forem maus, se os seus olhos estão em trevas, que grande trevas serão. A mesma metáfora que ele usa do tesouro. Onde está o teu tesouro? Aqui nesse mundo? Ou você está acumulando tesouros nos céus? Se você estiver acumulando tesouros no céu, seu coração está lá. Se você estiver acumulando tesouro na terra, seu coração está aqui. Se os seus olhos forem bons, se você consegue enxergar a verdade, se você já tem uma nova luz que é Jesus, então você está enxergando o propósito da vida, que é o reino de Deus. Se os seus olhos forem maus, se você ainda está em trevas, então você não consegue enxergar a luz. Você ainda vive em trevas.
Assim como lá na fundação do mundo, tudo estava em trevas, até que a luz veio e resplandeceu. Jesus é a luz, irmãos. Ele é a luz. As pessoas não amam, não apreciam porque estão em trevas. O coração delas está aqui ainda nesse mundo. Elas estão acumulando tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Onde está o teu coração? O que tem dentro da tua alma? Luz ou trevas? Meu querido, Jesus já abriu os olhos do teu coração, então você consegue agora enxergá-lo. Quem enxerga com os olhos de Cristo, com a cosmovisão cristã, não enxerga de acordo com quem ainda vive em trevas. Enxerga além. A boa vida está além. Ela não se limita a esse mundo. Aliás, para ela ser uma boa vida, ela precisa ter o foco e ter o olhar nas coisas lá do reino de Deus. Isso é enxergar com luz. Isso somente o haja luz pode fazer na sua vida. Abrir os olhos do teu coração para que você possa enxergar a verdade. O Senhor Jesus ainda continua o ensino. Ali no versículo 24 do capítulo 6 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você é escravo daquilo que você serve. Se sua vida é consumida pela aquisição de riquezas, então você é um escravo. E se você é um escravo da riqueza, você não pode ser servo de Deus. Você não pode servir a Deus. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é: não há problema com o dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. O próprio Jesus, ele conhecia a riqueza de Abraão, ele conhecia a riqueza de Jó, e ele mesmo foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, que era um homem rico. O problema, meus irmãos, não é o dinheiro. O problema é o seu tesouro. Aonde você está depositando toda a sua confiança, porque o seu coração está ligado a ele. Se o seu tesouro está na riqueza, se a riqueza desse mundo é o seu tesouro, então seu coração está preso nele. Não tem problema ter dinheiro. Não há mal nenhum em ser rico. O problema é se o seu tesouro está nessa riqueza que você possui aqui nesse mundo. Eu estou falando de qualquer tipo de riqueza, meus irmãos. Um celular pode ser uma riqueza para você, pode ser o teu tesouro. Então seu coração está no seu celular. Qualquer coisa que você compre. Na sua televisão, nas coisas que você possui na sua casa, não há problema nenhum em ter essas coisas. O problema é se elas forem o seu tesouro. Porque se elas forem o seu tesouro, o seu coração está lá. E o Senhor Jesus está falando para nós acumularmos tesouros no céu. Se o nosso tesouro estiver no céu, nosso coração estará lá. São os olhos a lâmpada do corpo. Se nós conseguirmos enxergar isso, se os nossos olhos conseguem enxergar de acordo com a luz que Cristo nos dá, Ele mesmo é a luz, então todo o nosso corpo será luminoso, não estará em trevas. E se nós somos escravos da riqueza ou de qualquer coisa nesse mundo, então não tem como nós servirmos a Deus. Nós somos escravos de algo. E o Senhor Jesus já nos libertou de sermos escravos do pecado. Então, meus irmãos, eu queria concluir a aula dizendo que uma boa vida é investir todo o nosso tesouro no reino de Deus. Podemos já desfrutar desse reino aqui e agora. Aqui e agora. Podemos viver a nossa vida aqui e agora para o nosso Senhor, em obediência, em uma vida de retidão, acumulando tesouros no céu dessa forma. Mas terá um dia que esse mundo irá acabar. E aí estaremos no reino dos céus, no novo céu e numa nova terra. É lá que nós precisamos acumular o nosso tesouro, onde nem traça, nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Onde está o teu tesouro?
pertence ao Senhor? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus irmãos, vamos orar e vamos pedir para que o Senhor nos ajude a acumularmos tesouros nos céus, não aqui nesse mundo. Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o dono de tudo que há, Pai. O Senhor é o dono da nossa vida e é o Senhor mesmo que nos diz como que devemos viver a vida. Ó Deus, o Senhor é tão maravilhoso e tão sábio. Nos dê sabedoria para acumularmos tesouros aí no céu e não aqui na terra. Ó Senhor, obrigado por nos ensinar isso. Obrigado por nos ensinar que temos um tesouro e que o nosso coração está atrelado a ele, Pai. Ó Senhor, nos ajude a buscarmos o verdadeiro tesouro, que é o teu reino. Obrigado por esta aula e nos ensina a viver assim, Pai. Nos ensina a aguardar a tua volta. Nos ensina a aguardar quando estaremos diante do Senhor. Te amamos, Pai. Nos ajude a viver em obediência. No nome de Jesus aqui eu oro. Amém. Meu irmão, que essa aula tenha falado ao teu coração, que você acumule tesouros no céu. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que os seus olhos estejam na luz, para que o seu corpo seja luminoso. Que você não seja escravo de nada nesse mundo, mas que você sirva ao Senhor. Só assim você terá uma boa vida. Que o Senhor te abençoe.